A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Livro de Hebreus capítulo 11 e o versículo 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse versículo vem de um contexto em que, aleluia, o autor fala sobre a fé. E ele começa falando sobre fé da seguinte forma: Olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E aí começa a falar do nosso pai na fé, né? Dos antigos, né? Fala de Abel, do sacrifício dele, de Abraão, né? Os heróis da fé, né? Esses homens que foram referência de fé, que eram para mim os legítimos heróis da fé, porque eram tempos muito mais difíceis, né? No tempo da lei, né? E a dificuldade eram grandes. Eles exerciam fé de verdade, né? Exerciam fé, confiança em Deus. A exemplo, Abraão, que não negou o seu único filho, né? O seu próprio filho, que diga, o seu próprio filho ao Senhor, né? Na ocasião o Senhor imputou isso como fé, porque ele pensou que o Senhor, aleluia, se o quisera, o devolveria após, o ressuscitaria, na verdade, se ele o oferecesse em sacrifício. Mas vamos continuar. O que eu quero falar sobre fé hoje, aleluia, esse assunto, esse tema, é sobre a dificuldade do ser humano em si exercer fé ou confiança. Nas minhas ministrações, eu costumo falar da seguinte forma: nós estamos acostumados com os 5 sentidos naturais, né? Nós crescemos, desenvolvemos tudo através dos 5 sentidos naturais, né? Ou seja, eu não creio o homem natural é assim. Se ele não apalpar, se ele não ver, se ele não sentir o cheiro, se ele não manusear, ele não acredita que aquilo existe, que é consistente. E a fé, ele exige da confiança, e eu acreditar que Deus, ele ouve, e não só ouve, mas responde. Porque ouvir, escutar, não é só ouvir a oração no sentido de estar ouvindo o barulho da voz, da fala. É responder. E isso vem, irmãos, esse nível de a pessoa estar acreditando, eu chamo isso de um nível espiritual conquistado através de uma vida separada, uma vida de oração. Eu chamo isso de nível espiritual porque é comunhão com Deus. Ninguém pode desenvolver uma fé perfeita se não meditar na palavra, se não viver o evangelho com dedicação, né? Se você não se entregar a Deus em oração. Porque as pessoas que vivem, que nós somos pessoas, somos naturais, ao mesmo tempo espiritual, se nós buscamos a Deus, se nós buscamos a presença do Senhor. Mas existem pessoas que se entregam tanto ao mundo natural, vive tanto aquela vida cotidiana de trabalhar, de desenvolver atividades seculares, que eles não exercem a fé, né? É só aquilo eu ver, aquilo eu pegar, aquilo eu palpar. Então ele não consegue ter um nível de fé. Mas quem se aproxima de Deus tem que acreditar que Deus é galardoador dos que o buscam. Ou seja, se eu busco a Deus, se eu clamo a Deus, se eu peço, recebo. Amém?
Se eu peço a Deus proteção, Ele vai me dar. Se eu peço a Deus livramento, se eu peço a Deus que abençoe, aleluia, glória a Deus, mas é necessário haver a perseverança, é necessário haver insistência, porque buscar a Deus é muito mais só do que fazer um simples pedido a Deus e acabou. Buscar a Deus tem que haver dedicação, tem que haver, aleluia, uma vida separada. Eu não posso viver uma vida mundana, não posso viver uma vida separada de comunhão com Deus, só me aproximar dele quando eu vou pedir favor a ele para fazer algo. Porque tem gente que mantém a comunhão com Deus dessa forma. Hoje eu vou na congregação, hoje eu vou lá na congregação porque eu vou pedir a Deus pelo meu filho, ou eu vou pedir para Deus curar alguém na minha família que está enfermo. Então tem pessoas que só se aproximam de Deus em uma situação muito adversa, na tribulação, entendeu? Daí o motivo o qual muitas pessoas têm que estar sendo provado o tempo todo, porque não conseguem buscar a Deus na bonança, não conseguem buscar a Deus em tempos bons, não. Só conseguem buscar a Deus através das tribulações, através das provas. É aí que eles conseguem exercer um nível de confiança. Mas fé é além disso. Fé é aceitar Jesus, é se entregar a Ele, é permanecer nele, é perseverar nele, é cumprir a sua palavra, se dedicar a ele, viver no propósito dele, marchar dentro do propósito sem voltar atrás. Sempre perseverando. Existem pessoas que vão buscar Deus da seguinte forma: vai para o culto hoje, vai outro depois de 15 dias, vai outro depois de um mês, ou mesmo que vá quase todos os dias ou todos os dias, mas é assim, aquela vida fria, aquela vida morna. Eu estou indo buscar a Deus, aí vai. Mas chega em casa, não é transformado, não busca, não lê a Deus, não lê a Bíblia, não busca a Deus, é sempre em batalha, é sempre naquela vida trabalhosa e não se dedica. E aí como é que flui as coisas de Deus na vida? Como é que consegue saber que Deus tem algo a realizar? Ou como vai obter algo de Deus? Se Deus, Ele quer que a gente use a fé. Eu li aqui o versículo, né? Ou pensa que foi fácil para Abraão, ou pensa que foi fácil para Abel. Abel ofereceu, aleluia, pela fé, o que tinha de melhor dele, do rebanho dele, para o Senhor. No momento em que, aleluia, glória a Deus, Caim oferece o pior e ainda fica irado quando Deus não aceita, e aí vai se levanta com inveja e mata o seu irmão. Quer dizer, não dá lugar a Deus, não se esforça, não dá o melhor para Deus, e ainda quando alguém dá lugar e se esforça, fica com inveja e quer fazer o mal à pessoa. Infelizmente é assim. Então a fé é muito mais ouvir, é muito mais sujeitar, é muito mais praticar, é muito mais permanecer, perseverar, do que falar, do que dizer eu tenho fé. Entendeu? Eu tenho fé e buscar de forma morna ou de forma humana. Porque se busca a Deus é de forma sobrenatural, de fé, com fé. Como é que busca a Deus de forma sobrenatural? É fazer aquilo que a carne não gosta. Orar mais tempo, orar quando está em casa, jejuar, se manter em um nível espiritual, que a fé possa fluir. A fé possa fluir. Porque a fé, existe a fé natural, que é aquela que o ser humano já nasce com ela. Ele acredita que existe Deus ou algo espiritual. E existe a fé sobrenatural, que era manifestada através de quando Deus ele manifesta o poder e dá a certeza à pessoa para receber o milagre. Mas para isso eu tenho que acreditar de que eu coloquei a causa na mão certa, na mão daquele que tudo vê,
que tudo pode, entendeu? Tem gente que tem que estar fazendo prova de Deus o tempo todo, né? Ele manda fazer prova em certa circunstância, mas você precisa deixar de ser menino. Se Deus te chamou, se você tem um chamado, se revista dele, leia a palavra, procure se aprofundar. Tem gente que tem a mente de compreensão tão pequena para buscar Deus, para compreender as coisas de Deus, mas para fazer o mal é rápido, pensar de forma relâmpaga, né? De relâmpago, né? É como que o relâmpago sai de um lugar e sai do e vem e se mostra no outro. A mente é muito frutífera, a mente ela cria muitas coisas que a mente da gente para o mal ela é muito rápida. Por quê? Por causa do fruto que está, o fruto que contamina o corpo, mas pelo Espírito a gente mortifica essa natureza e permite que a natureza divina flua sobre a nossa. E aí o que acontece? Aleluia, a gente consegue ter comunhão e o poder de Deus intensifica tudo nas nossas vidas para louvor, para a glória do seu santo e bendito nome. Eu falei aqui, não é nada fora da palavra de Deus. Então é preciso acreditar, buscar a Deus ao ponto de ele fluir, aleluia, sua presença e nos dar resposta para tudo aquilo que a gente coloca diante dele e tudo aquilo que ele quiser gerar dentro do seu propósito. Amém? Glória a Deus, que eu espero que com esse conteúdo eu tenha fortalecido alguém, né? Para acreditar, para perseverar, para saber que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele o fará. Fará de forma abundante, porque ele opera segundo o que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Ou seja, quanto mais você se entrega, quanto mais você busca, mais o poder de Deus gera o milagre a seu favor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Shalom, Adonai.